Muito bem, o estudo da lição número 11, a lição que fala sobre o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são assim a base do Evangelho. E o Evangelho é uma declaração dessas três pessoas em ação. Livro de João, capítulo 14, verso 26, está o verso áureo. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Jesus Cristo contava com o Espírito Santo, contava com a presença de Deus. Ele não conseguiria levar o ministério dele avante se ele não estivesse em conexão direta com o Pai. Por isso Jesus estava sempre em oração. Ele queria mostrar que é possível um ser humano apegado a Deus e ao Espírito Santo vencer as tentações do diabo e vencer também o pecado, a natureza pecaminosa. Por isso, quando lemos no Evangelho de João, ou quando lemos o Evangelho, nós percebemos justamente a preocupação de João em mostrar Jesus como o Messias, o Filho de Deus, e mostrando também que as Escrituras proclamavam profeticamente a chegada desse Messias. João mostra Jesus de várias formas, mas sempre conduzindo o leitor para admirá-lo como o Filho de Deus. Por isso, ele mostra Jesus como ungido pelo Espírito Santo. No início do livro de João, Jesus fala assim de forma maravilhosa sobre a presença de Jesus junto ao Pai. Ele diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele mostra o Pai e o Filho juntos. Em João 1, verso 14, ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em João 1, verso 32, João mostra a presença do Espírito Santo no batismo de Jesus. Diz assim em João capítulo 1, verso 32, e João testificou, dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e repousar sobre Jesus. Em seguida, ouviu-se uma voz muito forte como de um trovão. Essa voz dizia: este é o meu Filho amado, a ele deveis ouvir. Então João mostra no seu Evangelho a presença do Pai e do Espírito Santo coordenando as ações de Jesus nesse mundo. Um dia alguns missionários estavam na Índia Central, pregando o Evangelho, falando da salvação. Havia muitas pessoas escutando, pessoas da classe baixa, da classe média e da classe superior. É que os hindus, eles separam as pessoas de acordo com a deusa que eles adoram, onde as pessoas que dirigem o governo representam a cabeça da deusa. As pessoas que assim são os trabalhadores representam as mãos e os braços da deusa. O peito é representado pelas pessoas do exército. As coxas e as pernas representam justamente os trabalhadores em geral. Os pés representam a classe mais baixa, as pessoas pobres. Então, nessa reunião, os pastores estavam tendo ali pessoas das mais diversas classes, desde a mais baixa até a mais alta. E eles então estavam explicando sobre a salvação. Dentro de uma casa estavam algumas pessoas e 3 mulheres estavam muito atentas à explicação que os missionários falavam de Jesus, falavam do Espírito Santo, da pessoa de Deus. E essas 3 mulheres depois disseram aos missionários: quando esse grande Espírito veio nessa terra, ele veio sozinho? E o missionário disse: não, ele veio e o Pai dele, o Deus Pai, acompanhou, e o Espírito Santo também. Como era o nome dele mesmo? O missionário dele, o nome dele é Jesus. E uma das mulheres disse: sabe, nós ficamos tão felizes de conhecer essa história desse Jesus, principalmente porque ele morreu, mas está vivo, ressuscitou, e nós estamos felizes por conhecer essa história. A parte triste é que nós somos sacerdotisas e o povo vem adorar nossos ídolos, e nós entendemos que nossos ídolos não têm valor porque eles não falam, eles não se mexem, eles não ajudam o povo. Mas as pessoas não acreditam que eles não fazem nada, e fazem longas peregrinações e ficam horas e horas rezando, orando para esses deuses, esses ídolos. Nós somos sacerdotisas, e se a gente deixar isso aqui, a perseguição vai ser tão grande que eles vão nos matar. Oh meu Deus, o que podemos fazer? E esse é a maioria do pensamento hindu. Eles creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o caminho da salvação. Mas eles temem abandonar assim, as tradições, porque a família iria persegui-los de uma forma assim horrível. E por isso eles se acomodam numa situação de apenas observar.
mas um dia Jesus Cristo providenciará que eles sejam libertos. A maioria dos hindus que aceitam Jesus já se libertaram dessa situação. Por isso, o trabalho em conjunto da divindade é um trabalho especial para conduzir pessoas para a salvação. A lição dessa semana vai nos conduzir para o trabalho de Jesus, juntamente com o Espírito Santo e o poder de Deus. Ellen White escreveu no livro Serviço Cristão, página 74, quando o cristão é batizado, é-lhe prometida ajuda divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão prontos a atuar em seu benefício. Deus coloca os recursos do céu à disposição de todo crente, para que ele possa se tornar um vencedor. E assim, muitas pessoas no mundo inteiro têm aceito Jesus pelo poder do Pai e do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Possamos aceitar Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que o poderoso Deus que nos coordena, nos ajuda para que encontremos a salvação através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa. Jesus Cristo, uma pessoa, e Deus Pai, uma pessoa interessada em nossa salvação. Deus nos abençoe para o estudo dessa semana. Fica com Deus.